Bom dia a todos. O nosso trabalho é sobre meio ambiente, fenômenos naturais e impactos ambientais. E nós iremos abordar alguns aspectos que são trabalhados no BNCC para esta turma de sétimo ano, que irá conhecer sobre os fenômenos naturais e os impactos ambientais. Bom, essa é a competência avaliada e trabalhada em sala de aula. Nós temos como a competência avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, etc. Então, qual é o nosso objetivo com essa turma? Trabalhar os impactos ambientais e mostrar a esses alunos as estruturas físicas, biológicas, as alterações que o planeta vem sofrendo nos últimos anos com esses impactos e, claro, conscientizá-los, mostrar a eles as formas corretas de preservar o meio ambiente, os métodos de evitar esses impactos. Muito bem, então vamos falar. O que vocês entendem por fenômenos naturais? Por que chove? Por que ocorrem terremotos? Por que há constantes alterações no planeta? Por quê? Como sabemos, os fenômenos da natureza acontecem quando a ação humana está ausente. Ocorrem dependendo das condições ambientais. Infelizmente, nos últimos anos, o planeta vem sofrendo transformações onde esses fenômenos se transformam em desastres naturais, causando muito prejuízo à população local. Então, nós primeiros vamos ver o que é um desastre natural. Um desastre natural ocorre quando um evento físico muito perigoso provoca diretamente ou indiretamente danos à propriedade, ou faz um grande número de vítimas, ou ambos. Em áreas onde não há nenhuma presença humana, os fenômenos naturais são chamados de eventos naturais. Vamos ver alguns deles. Temos a tempestade, chuva, neve, granizo, areia, dependendo de sua intensidade, viram catástrofes. Os furacões, que são formações de massas de ar. Os furacões, um dos maiores e mais temidos eventos naturais, são resultantes da combinação de uma série de fatores atmosféricos e geográficos. Sempre que uma região é atingida por um fenômeno como esse, os efeitos são rapidamente sentidos, como a devastação das casas, áreas naturais e, em alguns casos, o registro de várias mortes. Um furacão é um sistema circular de movimentação de ar em uma velocidade maior do que 105 km por hora e com um diâmetro de centenas de quilômetros, resultante da formação de um sistema de baixa pressão sobre regiões oceânicas. Os furacões se formam, como já dissemos, sobre regiões oceânicas. Eles surgem quando as águas dos oceanos tornam-se muito quentes, com temperaturas iguais ou superiores a 27 graus Celsius, e há um elevado índice de evaporação, com a produção de uma grande quantidade de umidade, que será depois convertida nas massas de ar que formam os furacões. Temos agora os terremotos ou os maremotos, que são abalos sísmicos nas placas tectônicas. Os abalos sísmicos são fenômenos naturais podendo ocorrer em qualquer área do planeta, mas com maior frequência e intensidade nas áreas de contato das placas tectônicas. Ao falar desse tema, convém fazer uma diferenciação, pois dependendo de onde eles ocorrem, a nomenclatura desses fenômenos muda. Abalos sísmicos que ocorrem em áreas terrestres, continentais, recebem o nome de terremotos. Já os abalos sísmicos ocorridos no fundo dos oceanos recebem o nome de maremotos. Os terremotos, em sua maioria, podem causar sérios danos para a sociedade, haja visto o tamanho e intensidade de cada um. Ademais, os maremotos podem causar ondas gigantes de 20 metros em média, varrendo áreas costeiras no piscar de olhos. Essas ondas podem receber o nome de tsunamis. Tais ondas podem chegar ao litoral em uma velocidade de até 800 km por hora. A seca. Alteração climática causada pela ação antrópica em decorrência do aquecimento global. A seca ocorre sempre que há falta de chuvas durante um longo período de tempo. Ela atinge plantas, animais e pessoas, construindo um problema sério para os agricultores e para as pessoas que dependem das safras que produzem. A seca pode ocorrer em qualquer lugar do planeta. Os desertos recebem muito pouca chuva ao longo do ano, e alguns deles têm seca permanente. Alguns lugares têm seca sazonal, pois as estações chuvosas e sem chuvas se alternam. Já outros lugares podem ter que enfrentar uma seca em qualquer momento do ano. As secas são o resultado de mudanças na atmosfera.
Algumas são provocadas por modificações dos ventos que normalmente levam a chuva para uma determinada área. Outras são causadas pela mudança nas correntes oceânicas que afetam a temperatura e a umidade do ar. Vamos falar sobre as inundações, um fenômeno natural também causado pela ação antrópica, como o acúmulo de lixo e altas precipitações. Uma inundação ou uma enchente é o transbordamento de água sobre um território seco. As enchentes sempre fizeram parte da vida na Terra. Quase todas as civilizações têm uma lenda sobre um grande dilúvio. Desde os tempos antigos, os povos erguem suas cidades às margens de rios, porque usam água para poder beber e para irrigar suas plantações. Por essa razão, as cheias de rios afetam um grande número de pessoas. Em alguns lugares, as pessoas ergueram barragens, presas ou diques para proteger terras contra as enchentes de rios e para criar reservas para períodos mais secos. As inundações geralmente são causadas por chuvas fortes e prolongadas. Depois de muita chuva, a terra fica encharcada e perde a capacidade de absorver toda a água que cai sobre ela. Essa água escorre então para os lugares mais baixos, indo parar em riachos e rios. Na primavera, nos países de clima mais frio, a neve derretida pode somar-se à água da chuva. Devido ao volume extra de água que chega aos rios, o nível dos rios sobe. Quando o nível sobe tanto que a água transborda das margens do rio, ocorre uma inundação. Erupções vulcânicas causam desastres a partir da lava e cinzas, piroclastos expelidos. A erupção vulcânica é a saída de magma, pedaços de rochas, gases e cinzas por conta do vulcanismo. O magma é composto de rochas e minerais derretidos devido a elevadíssimas temperaturas do interior da Terra. Ao entrar em contato com a superfície através das erupções vulcânicas, o magma recebe o nome de lava, que, quando se solidifica ao longo do tempo, origina as rochas vulcânicas ou magmáticas. As atividades vulcânicas podem ser classificadas como fissuras e centrais, de acordo com a sua posição em relação às placas litosféricas e ao tipo de seus produtos. As características desses produtos estão vinculadas às propriedades de lava e às condições do ambiente da erupção. Nem sempre as erupções produzem cones simétricos e impotentes. O relevo vulcânico tem formas variadas. Devemos analisar as propriedades de lava e condições de ocorrência dos derrames para compreender. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os impactos ambientais, certo? Pontuar quais são os tipos de impactos ambientais e, claro, sem esquecermos os métodos de amenizar esses impactos. Então, meus alunos, o que eu posso dizer para vocês? O que são os impactos ambientais? Eles são uma série de alterações, tanto humanas quanto naturais, que podem prejudicar o planeta dependendo de sua intensidade. Portanto, elas podem acontecer tanto de forma artificial, por ação natural, ou pela própria ação antrópica negativa, muitas vezes negativa. Então, meus amores, o que eu posso dizer sobre os tipos de impactos? Quais tipos de impactos que nós conhecemos? Nós temos a atividade industrial, certo? O número de indústrias vem aumentando constantemente, e isso desde a Revolução Industrial, certo? Surgindo no século XVII. Então, a atividade industrial é um dos principais meios de mover a economia, de mover o mundo, certo? Porém, estão causando catástrofes, principalmente na atmosfera, que está acontecendo o chamado aquecimento global. Nós temos também o descarte irregular de lixo. Meus amores, vocês não podem esquecer, o lixo, ele tem o seu lugar. Você tem que colocar o lixo no lugar adequado. Por quê? Porque vai causar o que está aí na imagem, que é a poluição dos rios, acúmulo de lixo, principalmente, e surgimento de doenças. Essas doenças, elas podem ser muito más para nós. E nós temos o rompimento de barragens. O rompimento de barragens que nós conhecemos são as barragens Mariana e Brumadinho, que até hoje sofrem com os impactos ambientais decorrentes dessa barragem, certo? Que destruíram principalmente a fauna e flora. Nós temos também a urbanização mal planejada. Nós sabemos que as massas mais, digamos assim, as massas mais, a classe mais baixa, que digamos, não tem onde morar, e muitas vezes elas precisam recorrer a morros, a favelas, e muitas vezes essa urbanização mal planejada, ela pode causar em desmoronamentos, deslizes de terra e, claro, prejuízos financeiros, e a própria vida pode ser perdida. Nós temos também o vazamento de produtos químicos em rios e oceanos, ou seja, quando você vai navegar num barco, num navio,
Geralmente, principalmente as empresas, elas precisam verificar a todo instante se não há vazamentos, se eles estão de acordo com as leis ambientais, certo? Para não acontecer o que está na imagem. Porque isso causa uma biodegradação marinha. Isso acaba com a fauna e flora marinha. Fora a morte de peixes recorrentes em decorrência do vazamento desses produtos químicos, principalmente óleo. E por último, eu irei falar sobre a exploração de recursos naturais. Como vocês sabem, a Amazônia ela vem sendo muito desmatada nos últimos anos e agora só aumentou, certo? E com esse aumento é em decorrência disso, da exploração de madeira, exploração de minério e aumento da propriedade desses fazendeiros, porque eles desmatam essas florestas para aumentar a sua propriedade de terra, criar pastos, enfim. E agora irei pontuar, por fim, as principais consequências dos impactos. Nós temos as alterações climáticas, a extinção de espécies e hábitats, aumento do nível do mar em decorrência do aquecimento global, que é o derretimento das calotas polares, desaparecimento de rios, poluição do ar, baixa qualidade de vida e eutrofização. Só para pontuar sobre a eutrofização, a eutrofização é quando perde o oxigênio da água. E a água ela fica com aquela cor meio verde, aquele musgo horroroso. E geralmente a eutrofização também ela pode acontecer em decorrência da poluição. Por fim, eu irei falar sobre a decomposição, né? Só para vocês saberem mesmo o tempo que dura os materiais. Cigarro, 2 anos, chiclete, 5 anos, alumínio, 250, 500 anos, vidro, 9.000 anos, plástico, 450 anos. É incrível, né? O vidro, 4.000 anos. Pneus, indeterminado, fralda descartável, 500 anos e papel, 6 meses. Por isso é importante a reciclagem, certo? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Bom, como podemos amenizar os impactos ambientais? Tendo visto que já foi visto, irei lhes mostrar 5 medidas que podem amenizar os impactos ambientais. A primeira delas é a reciclagem. A reciclagem é um importante processo para a diminuição do lixo e da extração de recursos, pois a reciclagem reaproveita o lixo descartado, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima, assim diminuindo a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, por fim reduzindo o impacto ambiental. A segunda medida seria reduzir o desperdício de água. Os impactos do desperdício de água são graves e são observados na redução do abastecimento de água para a população, na menor disponibilidade de água nas reservas hídricas, dando origem a verdadeiras crises hídricas em tempos de seca. Bom, podemos evitar esse desperdício através de medidas simples, porém muito úteis, como por exemplo, desligar a água enquanto escova os dentes, desligar a água no chuveiro enquanto se ensaboa, ou molhar as plantinhas com um regador ao invés de utilizar uma mangueira. Essas e outras medidas simples, porém, que ajudam bastante a reduzir o desperdício de água. A terceira medida, que na minha opinião é a minha favorita, é o plantio de árvores. O plantio de árvores é uma das medidas mais simples e benéficas para reverter os impactos ambientais já causados pelo homem na natureza. O retorno desta atividade é sentido rapidamente e o investimento é muito pequeno. Primeiramente, as árvores ajudam a regular a temperatura. Elas deixam o ambiente mais fresco, úmido e oxigenado, através da evapotranspiração. As árvores ajudam no combate ao aquecimento global, pois elas captam o dióxido de carbono da atmosfera, que é um dos gases que agravam o efeito estufa, e produzem uma parcela do ar que respiramos, ou seja, o oxigênio. Elas também ajudam a evitar enchentes através da absorção de água. Elas ajudam a reforçar o solo com suas raízes e dispersam o fluxo da água com suas folhas. Bom, como observamos, só há vantagem no plantio de árvores, não é mesmo? Continuando, pensar no meio ambiente e em qualidade de vida nas cidades é investir em transporte público. Se for eficiente, pode convencer as pessoas a deixarem o carro em casa, assim diminuindo o trânsito e a poluição. Mas mesmo assim, para quem não gosta de transporte coletivo, uma outra opção seria o uso da bicicleta. As vantagens são muitas. Por exemplo, emissão zero de CO2, olha que maravilha. Mais saúde e qualidade de vida, entre outras vantagens. Muito bom, super recomendo. Por fim,
preserve o meio ambiente. De nada vale as ações até então apresentadas se a mudança não partir de você. Esperamos que com essa aula vocês alunos reflitam sobre a importância de discutir sobre o tema apresentado. Agradeço desde já a atenção de todos. Agradeço também as falas dos professores Kelvin e Milena. E esse é o fim da nossa aula. Até mais. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.